Boa tarde, queridos! Tudo bem com vocês? Como vão? Meus amados, na mensagem de hoje é uma mensagem para edificar a sua fé, para fortalecer os seus passos nos caminhos do Senhor. Uma mensagem de motivação para você não desistir e continuar adiante. Queridos, me responda essa pergunta. Qual era o segredo do apóstolo Paulo? O que será que o apóstolo Paulo tinha na sua vida que tornou ele uma pessoa diferenciada? O que será que aconteceu com o apóstolo Paulo? Porque aonde quer que ele ia, nas suas viagens missionárias, ele falava de Jesus, ele inventava as lutas, mas nunca olhava para trás. O que será que o apóstolo Paulo tinha? Será que o apóstolo Paulo, ele tinha uma poção mágica que ele tomava e falava assim, no nome de Jesus, agora eu vou adiante. Ele ia e fazia a obra de Deus? Ou será que o apóstolo Paulo, eu te pergunto, ele tinha uma varinha mágica, uma varinha parecida com do Harry Potter, que ele fazia assim, no nome de Jesus e tudo se resolvia? Ou será que foi um estudo de algum coach lá na época de Roma, que o apóstolo Paulo estudou, né? Você sabe que o apóstolo Paulo, na época que ele era Saulo, ele fez faculdade, em Roma, Ele estudou muito naquele tempo. E era esse o segredo que ele tinha? Será que foi algum coach, algum treinador? Vai, Paulo! Não, vai, Saulo! Vai, Saulo! Será que foi isso? Ou será que foi algum costume, alguma tradição que ele aprendeu com seus pais ou com algum povoado da região? Qual será que foi o segredo? Pois bem, meus amados, eu vou aqui te responder para você. Se você já está aí curioso para saber, ô Malaguês, conta logo aí que você me deixou curioso, eu quero saber que segredo era esse do apóstolo Paulo. Pois bem, meus amados, o apóstolo Paulo não tinha aqui uma poção mágica. O apóstolo Paulo aqui não tinha uma varinha de condão parecida com o do Harry Potter. O apóstolo Paulo não tinha lá o cajado de Moisés. O apóstolo Paulo, ele não tinha nenhum coaching na sua vida. O apóstolo Paulo, ele não tinha nenhum costume ou tradição. Mas o que aconteceu na vida do apóstolo Paulo mudou e determinou a sua vida ali em Atos em diante. O que aconteceu na vida do apóstolo Paulo, meu amado, foi a oração em línguas. Aonde o apóstolo Paulo ia, ele orava em línguas, estava linkado com o Pai, estava linkado com o Espírito Santo. E aonde o apóstolo Paulo ia, ele trazia a revelação que vinha dos céus. Então, se você quer ter uma vida vitoriosa, ore em línguas. Eu vou aqui te trazer três agentes que acontecem na vida de uma pessoa quando ela ora em línguas. O primeiro, queridos, quem ora em línguas edifica a si mesmo. Primeira carta de Coríntios, capítulo 14, versículo 4 fala assim: o que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, meus amados, quando você ora em línguas, você está edificando o seu espírito. Você está fortalecendo o seu espírito para que ele produza frutos do espírito, como o amor, a paz, a bondade e assim adiante. Então, ore. Se você está fraco espiritualmente, ore em línguas para edificar o teu espírito. O segundo agente para quem ora em línguas estranhas é falar em mistérios com Deus, porque você está falando a mesma língua de Deus, você fala em mistérios. Olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, fala assim: pois quem fala em outra língua não fala ao homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios. Queridos, quando eu começo a orar em línguas, nenhum de vocês me entende.
mas só Deus está me entendendo. Sabe por quê? Eu estou falando em mistérios com Deus. Eu estou falando a linguagem do meu Pai Celestial. E só Ele me entende. Só Ele sabe aquilo que eu estou clamando. Só Ele sabe o que está no meu coração, as angústias. Porque a Bíblia diz, meus amados, que nós não sabemos orar como nos convém. Muitas vezes a gente não sabe pedir. E a oração em línguas, Deus sabe qual o seu clamor. E o terceiro agente, meus amados, você entra em batalha espiritual. Você entra num novo patamar, né, de luta, de guerra. E você precisa, né, ter a sua oração elevada. E a oração de um justo, ela muito pode nos seus efeitos. Porque a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, que o Espírito Santo ele intercede diante do Pai com gemidos inexprimíveis pelas nossas fraquezas. Então, quando você ora a Deus em línguas, você está tendo uma oração mais eficaz, uma oração mais fortalecida, uma oração, né, mais direcionada. E você tem as maiores vitórias. E sem falar que a sua comunhão com Deus, ela aumenta de uma forma assim sobrenatural. Então, queridos, tenha essa prática, né, de orar em línguas. Tenha esse costume, porque essa aí é a língua dos céus. Amém? Eu espero que você tenha gostado da mensagem de hoje, tenha te fortalecido. Talvez você entrou nesse vídeo assim, puxa, hoje o Malaguês não falou de nenhuma polêmica, não falou nada de novo. Mas, meus amados, não é a polêmica que vai mudar a sua vida. Não é algo que acontece aí fora que vai fortalecer a sua fé. Mas o que vai fortalecer a sua fé é a palavra de Deus. Como a própria palavra diz, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, né, se alimente todos os dias da palavra do Senhor. Deixe que Ele fale ao seu coração. E você vai ver as maravilhas que você vai viver no nome de Jesus. Amém? Deixe aqui nos comentários a sua opinião em relação a isso. Se você ora em línguas, se você não ora, se você acredita ou se você não acredita. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Deixa aí um like no canal. Que Deus te abençoe a ti e a tua família. E até o próximo vídeo.